Glória a Deus. Pode se assentar, você que está de pé, em nome de Jesus. Isaías vai nos tirar das trevas, vai nos transportar para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Que bom ver vocês, que bom que vocês estão aqui nessa noite. Fico muito feliz, porque eu não acredito, mas eu tenho uma firme convicção, uma certeza que o Espírito Santo já está neste lugar, amém? Glória a Deus, eu posso senti-lo aqui, que graça. Sabe, irmão, para mim a melhor reunião que pode haver não é uma reunião com um auditório lotado, mas é uma reunião onde o Espírito Santo se faz presente. A gente pode ter dezenas e dezenas de pessoas, se o Espírito Santo não tiver, não vale de nada. Mas onde Ele está, e pode ser 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle ali, algo sempre acontece, cara. Ele toca, Ele muda, Ele transforma, Ele traz direção, em nome de Jesus. E eu não tenho dúvidas que hoje não será diferente, amém? Que Ele se faz presente aqui. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo número 3. Bora continuar. Apocalipse 3. Nós estamos chegando então ao final da ministração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje nós estamos na 6ª das 7 igrejas. Eu tenho certeza que durante todo esse período o Senhor falou ao seu coração. Só para frisar, tudo que nós lemos aqui e vamos falar aqui não é apenas para a gente ter informação, porque informação é inútil, né? Mas tudo que nós vamos ouvir aqui é para termos uma aplicação, tanto quanto o corpo de Cristo, igreja, também como membros individualistas desse corpo, amém? Apocalipse 3:7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Encurva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que o Senhor novamente possa ministrar no nosso coração. Que felicidade, Pai amado, de poder sentir a sua doce presença, o seu envolvimento. Que neste momento nós possamos, enquanto ministramos, honrar a sua presença, te adorar por quem tu és e não por aquilo que o Senhor pode fazer, porque aquilo que o Senhor pode fazer não se compara à sua plenitude. Então que nós possamos desfrutar hoje de quem o Senhor é. Nos conceda essa graça em nome de Jesus. Que o Senhor nessa hora possa blindar a nossa mente de todo pensamento supérfluo, todo pensamento, Pai amado, que vai tentar desviar o foco da tua palavra. Que o Senhor possa desencerar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir não a voz do pregador, mas a voz do seu doce amigo Espírito Santo.
Verdade é, Pai amado, que talvez há alguém aqui entre nós que há muito tempo não escuta mais a sua voz. E que bom que Ele está aqui nessa noite, porque Ele tem a oportunidade de ouvir a sua doce e suave voz nesta hora, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Amém, querido? Glória a Deus. Pastor, por que você não pediu para a gente ficar de pé para ler a palavra? Irmão, você não honra a palavra quando você lê ela de pé, você honra a palavra quando você a obedece, amém? Então fica tranquilo, né? Quanto a isso, a gente não é de muito costume aqui, né? Eu sei que vocês sabem disso. Então, hora a gente fala, levanta aí, vamos ler a palavra. E a hora a gente fala, fica sentado, né? E a gente se movimenta dessa forma, em liberdade, porque a maior prova de honra a Deus é a obediência. E eu já comecei a ministração. Amém? Nós estamos aqui na sexta igreja e, claro, eu vou trazer, como eu sempre trago, conceitos históricos, teológicos, e para que a gente possa aplicar na nossa vida. Mas essa igreja, ela mexe comigo. Talvez um pouco menos que a igreja de Laodiceia, porque para mim, de todas as 6 igrejas, né, de todas as 7, perdão, é porque a gente está falando da sexta. Mas eu tenho 3 que de fato balança o meu coração e a minha estrutura evangélica, né? Que é a igreja de Éfeso, que nós falamos dela pela primeira vez. A igreja de Filadélfia, que nós vamos falar dela agora, e a igreja de Laodiceia. São 3 igrejas que, quando a gente olha para elas, a gente entende todo o contexto da nossa vida cristã. Por quê, pastor? Porque a igreja de Éfeso tinha obras, mas não tinha amor, que é o fundamento de todas as obras. Ou seja, eles faziam a obra por fazer, porque eles tinham um cargo, eles tinham ali alguma liderança, sei lá. O Senhor olha para eles e fala assim: parabéns, vocês estão fazendo tudo e não está adiantando nada, porque vocês não têm amor. Então isso mexe comigo. Já a igreja de Filadélfia, ela mexe muito comigo pela sua perseverança, sua obediência, mesmo sendo uma igreja considerada fraca. E nós vamos aprender sobre isso agora. Pastoreia a igreja de Laodiceia, vem semana que vem que você aprende, né? Zero spoiler aqui, em nome de Jesus. E enfim, a cidade de Filadélfia, ela ficava aproximadamente 64 quilômetros ao sudoeste da cidade de Sardes, né? Que foi a cidade que a gente falou semana passada. Filadélfia significa amor fraternal. Ou seja, o amor fraternal é aquele amor que nós temos um para com os outros. Um amor fraterno, né? Um amor de aquele amigo de Provérbios que diz que é mais chegado que um irmão. Aquela pessoa, e seja ela do mesmo gênero que você, não tem problema, né? Aquele homem, aquele rapaz, e você tem como amigo, que você não tem vergonha de dizer na frente de todo mundo que você ama ele, de dar um abração nele, um beijo na careca ou no cabelo, para quem tem cabelo, para não ofender os carecas, né? Esse tipo de amor, eu acredito. Se você quiser abaixar um pouquinho à frente, pode, vai dar microfonia. Eu acredito que era esse amor que Filadélfia, a igreja de Filadélfia, expressava uns pelos outros, né? Acredito muito que eles se saudavam com o ósculo santo, né? Pastor, o que é o ósculo santo? O beijo santo, né? O ósculo era um beijo na bochecha, com toda reverência e respeito, para representar o amor entre os irmãos, né? E hoje em dia a gente quase não tem isso, porque a gente ficou masculino ou feminino demais para fazer essas coisas. Mas diante de Deus, isso é santo, isso é puro, para representar o amor que você sente por essa vida, por essa pessoa. Pastor, por que você está falando isso? Porque até o final desse culto eu quero que você pelo menos dê um abraço no seu irmão aí, se é que você pode, para expressar para ele o amor fraternal que você tem por ele, em nome de Jesus, amém? Isso faz parte da vida da igreja, não se esqueça disso. Embora não existam muitas fontes, né, biblicamente falando, que apontam os conceitos daquela cidade, daquela igreja chamada Filadélfia, nós entendemos que ela tinha uma situação muito parecida com a igreja de Esmirna, a segunda igreja que nós falamos aqui. Sabe,
Esmirna, ela foi considerada uma igreja pobre, nós sabemos disso, e muito perseguida. Filadélfia, por sua vez, ela não é considerada uma igreja pobre, mas ela é considerada uma igreja fraca, e por ser uma igreja fraca, ela sofria ataques e perseguições. Se tem algo que me chama a atenção, é que semelhantemente a Esmirna, o Senhor se refere àqueles que são da sinagoga de Satanás. Isso aqui é um pouquinho complicado ou pesado, entenda como quiser. Na igreja de Esmirna, o Senhor utiliza das seguintes palavras: os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Isso foi uma frase usada pelo próprio Senhor Jesus para representar aqueles que estavam perseguindo a igreja naquela época, os judeus. E na verdade de judeus não tinha nada, e a gente explicou sobre isso. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre quem é o verdadeiro judeu, né? E ele fala que o verdadeiro judeu não é aquele que tem a circuncisão. Você aprendeu isso na segunda quinta-feira. Não é aquele que tem a circuncisão, mas é aquele que é circuncidado no coração. Então aquelas pessoas perseguiam os cristãos por causa de dogmas e por causa também, do que hoje a gente chama de uso e costume, doutrinas humanas. E sabe, irmão, eu concordo plenamente com toda a reverência que nós temos que ter na casa do Senhor. Concordo plenamente com toda a ordem e decência. Mas existem lugares e você só vai conseguir acessar em Deus quando você deixar com que a doutrina do homem caia sobre a sua vida. Sabe por que muita gente não ora? Porque acha que existe um jeito certo de orar. E não é culpa deles, eles foram ensinados dessa maneira. Olha, para você orar, você tem que orar de joelhos. Se você não tiver de joelhos, não conta como oração. Irmão, me mostra isso na palavra de Deus. O problema é que hoje a gente tem muitas regras humanas que fazem sentido para nós, porque infelizmente nós passamos mais tempo estudando e ouvindo sobre doutrina humana do que lendo e estudando e ouvindo e aplicando sobre a doutrina de Deus. Isso é um problema para a nossa geração principalmente. Por que para a nossa geração principalmente? Porque hoje a gente tem muito acesso à informação, e eu já falei disso aqui, nem vou aprofundar demais. Hoje a gente tem informação quando e onde a gente quiser. Quem aqui tem celular, faz assim com a mão. É só para você não dormir, então vou fazer você movimentar de vez em quando. Todo mundo tem celular, então você tem acesso à informação na palma da sua mão. Se você quiser pesquisar agora exatamente sobre aquilo que nós estamos falando, sobre a igreja de Filadélfia, possivelmente no Google você vai achar N referências. E o problema é que nem todas elas são verdadeiras. E pastor, o que é que eu examino como o que é que é verdadeiro e o que é falso? Bíblia, gente. Não existe outra maneira. Sabe, o Senhor, aqui no início da carta, ele começa dizendo: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Dois atributos de Deus: santidade e verdade. Aqui o Senhor, quando ele enfatiza que ele é santo, e eu acho isso tremendo. A palavra usada aqui para santo quer dizer aquele que não tem possibilidade de corruptibilidade. Ou seja, aquele que não tem possibilidade de se corromper, aquele que não tem possibilidade de errar, aquele que não tem possibilidade de pecar. É esse que está falando com você. Santo. Não é aquele santo para o qual nós fomos chamados para ser. Aquele santo, que nós só vamos conseguir com o auxílio de Deus. Sede santo, porque eu, vosso Pai Celestial que está nos céus, sou santo. Não é o santo de ser separado. Não é o santo de, às vezes, até mesmo, se manchar, se sujar com o pecado, mas se lavar sempre. Isso é um aspecto de santidade.
Você não se rende ao pecado, não, muito pelo contrário, você pede perdão e bola para frente. Mas aqui, quem está falando com essa igreja, quem está falando nessa igreja com você agora, ele está dizendo: quem fala aqui é o santo, aquele que não tem possibilidade nenhuma de erro. A questão é: você confiaria a sua vida para alguém que não tem possibilidade de errar? É claro que sim. Porque se a pessoa não tem possibilidade de errar, qualquer direção que ela apontar vai dar certo. Pastor, mas Cristo de vez em quando aponta para o deserto. Pois é, lá também dá certo. Foi no deserto que Israel experimentou dos maiores milagres. Gente, quem aqui já comprou roupa nova porque a antiga não serve mais? Quem aqui já fez isso? É óbvio. No deserto eles nunca precisaram comprar roupas novas, porque a roupa crescia junto com o corpo. Você já imagina aquele sapato top que você tem, que você ganhou, e às vezes você fica até com dó, falando: poxa vida, não me serve mais, deixa eu encolher o dedo para ele servir, porque ele é muito top, e eu não quero desfazer dele agora. Eles não tinham esse problema, porque as sandálias, né, naquela época, os tênis da Nike, eram umas sandálias feinhas, né, e ia crescendo tudo junto. Os caras tinham sede, saía água de pedra. Os caras queriam comida, vinha comida do céu. Eles não morreram no calor do deserto, porque o próprio Deus era uma coluna de dia, como uma nuvem que refresca. E à noite eles não morriam de frio, porque o próprio Deus era uma coluna de fogo que os aquecia. Ou seja, eu preciso confiar a minha vida naquele que não tem possibilidade de errar, porque onde quer que ele apontar para a direção, onde quer que ele me mande ir, ou que ele me mande fazer, vai dar certo, porque ele vai estar comigo. Ele vai ser o meu livramento. Ele vai ser tudo aquilo que eu preciso. Irmão, a gente começou cantando isso aqui: Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Isso não é uma mentira, gente. O Senhor é tudo que nós temos. Porque se Ele decidir tirar a mão, o que a gente é? A gente sabe como que a gente foi formado. O homem foi formado do pó, e para o pó da terra ele vai voltar. Ou seja, se Deus tirar a mão e soprar sobre as nossas vidas, a gente já não é mais nada. Ou seja, aquele que é santo e aquele que é verdadeiro, aquele que só trabalha com a verdade, o Senhor nunca vai te enganar, irmão. Fique em paz. O homem vai, seus amigos vão te enganar, às vezes alguém da sua família vai te enganar, gente que você não conhece, então, que se fala, vão te enganar. Mas o Senhor Jesus Cristo não, porque um dos atributos dele é a verdade. Ele não. Ele falou, ele vai cumprir. Ele mandou, pode ir. Pastor, mas a conta não fecha. Fica tranquilo, se foi ele que mandou, ele paga a conta. Você só precisa obedecer, porque ele é verdadeiro, irmão. Eu já cansei de falar isso aqui, eu vou repetir para a gente acelerar. Mas se Deus prometeu, descansa, porque Ele não mente. Ele não faz igual o Sérgio Malandro, pegadinha. Não. Ele não vai chegar lá no fim, depois que você já depositou todas as esperanças dele, e falar: pegadinha do malandro. Não é isso não. Não, Ele não faz isso. Quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma direção, Ele está trabalhando com verdade. Então, pastor, o que é esse santo? E o que esse verdadeiro está falando? Preste atenção nisso aqui, porque ele fala, aquele que está falando é o santo e o verdadeiro, e ponto. O que tem a chave de Davi. Pastor, o que significa a chave de Davi? É uma chave que, irmão, abre portas que ninguém fecha. Mas também quando ele fecha a porta, ninguém abre. Eu já ouvi algumas ministrações dizendo assim: para de tentar abrir a porta que Deus fechou. Irmão, você não tem possibilidade nenhuma de abrir porta que Deus fecha.
Nenhuma. Você pode tentar com todas as suas forças, com toda a sua sapiência, com toda a sua inteligência. Deus vai estar lá de cima dando risada, falando: meu filho, eu já fechei. Pode esmurrar a porta à vontade, ela não vai se abrir. Você pode pegar uma britadeira, não vai se abrir, porque a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas olha o que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia: eis que põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar também. Mas quando Ele abre uma porta para você, irmão, ninguém tem a capacidade de fechar. Ninguém. Nem eu, pastor. Não. Você pode não querer atravessar por ela, mas fechar ela você também não pode. Tem portas que Deus abre para a gente, e a gente, não sei porquê, talvez por um defeito de fábrica, a gente não entra pela porta. Não interessa, ela está lá aberta. Existem portas que Deus abriu para você há um tempo, e você acha que a porta já se fechou. Eu digo para você: volte lá, porque ela ainda vai estar aberta para ti. Porque a porta que Ele abriu, ninguém fecha. Ninguém. Nem o tempo tem essa capacidade. Só Deus tem a capacidade de abrir portas e fechar portas, porque só Ele tem a chave de Davi. E eu não estou falando de porta no sentido literal. Nós estamos falando de ligar, irmão, céu na terra. Sim. Por isso que Jesus, Ele veio, aquele que tem a chave de Davi. E Ele disse: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Ele está falando dessa porta. Por quê? Porque vai ser no meu nome, e eu tenho a chave. Vocês querem ligar aqui? Beleza. Pega 2 ou 3 ali e liga aqui na terra. Em meu nome será ligado nos céus. Ou seja, eu vou abrir essa porta e ninguém pode fechar. Quem está entendendo? Irmão, isso para mim é demais. Porque eu refletia e eu falava isso com o Senhor. Falava: meu Deus, e quantas portas o Senhor já abriu para mim, quantas oportunidades, né? O Senhor já me deu, e eu desperdicei. Ele falou: a única coisa que você desperdiçou foi tempo. Porque a porta que eu abri, ninguém fechou. Ela está lá. Você já parou que vocês têm um norte, um ponto que parece que você sempre volta lá? Isso pode ser no seu ministério, isso pode ser, sei lá, em qualquer outra coisa, em trabalho, naquilo que você faz, você sempre volta lá. Você fala: quer saber? Só um exemplo, vou falar de ministério. Eu acho que esse negócio de ministrar louvor já não é mais para mim, não. Vou meter o pé nesse negócio. E aí você sai, e aí você dá volta, e depois o Senhor vai lá e fala assim: louvor. Aí você volta chorando. Ai, louvor. É ou não é? Sempre tem algo que queima no seu coração, que não deixa você seguir sem aquilo. Pastor, eu acho que meu ministério é palavra. E aí você tenta, e parece que o negócio não flui. E aí você fala: acho que não é palavra não, me enganei, né? Deixa eu tentar outra coisa. Mas no seu coração está lá: cara, medita na minha lei de dia e de noite, prega a palavra a tempo e fora de tempo, e palavra queimando no seu coração. Depois de você dar toda uma volta e tentar evitar aquilo, você sempre ainda tem oportunidade naquilo. É o seu centro gravítico, é onde Deus te estabeleceu para estar, irmão. Sabe por que às vezes os ministérios não fluem da maneira que a gente espera? Porque a gente tenta fazer do nosso jeito. E aquele que te chamou nunca pediu para que você fizesse do seu jeito. Porque aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Deixa Ele fazer através de você do jeito dele. Você não vai conseguir fazer do jeito de Deus. Por isso tem que ser Ele através de você. Até você chegar no lugar de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora Ele faz do jeito dele através de mim, irmão. As coisas não vão fluir mesmo. Porque tudo que o ser humano tenta colocar o dedo, ele estraga. A Arca da Aliança, e relaxa, parece que eu estou desperto dos textos, mas eu não estou, é profundo demais. Essa igreja me ensina demais. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, era para ser carregado nos ombros dos levitas. Aí o ser humano vai lá e põe o dedo. Vamos construir um carro de boi.
Porque a gente precisa fazer com excelência. Irmão, a excelência nunca vai substituir a obediência. Eu vou falar de novo para você anotar isso no seu coração. A excelência nunca vai substituir a obediência. A arca da aliança é para ser carregado nos ombros dos levitas. Mas o carro de boi é mais bonito, foi criado para isso, nunca antes foi usado. É para fazer com excelência, o melhor para Deus. O melhor para Deus sempre será fazer com obediência, irmão. Mesmo que para você seja cafona, mesmo que para você seja fora de moda, irmão, sempre aquilo que pertence ao Senhor deve ser feito do padrão do Senhor. Por isso que eu digo que tem coisas na vida que nunca vão mudar. O que é, pastor, que nunca vai mudar na minha vida? Um caminho de intimidade com Deus é sempre o mesmo: jejum, Bíblia, oração, santificação, renúncia, comunhão, irmão. É fechar a boca, ouvir mais, escolher as mesas que você senta, porque você não precisa se alimentar de tudo, você não precisa se alimentar de todo mundo. Escolha as mesas que você senta, mas nunca impeça ninguém de se assentar na sua mesa. Deixa todo mundo comer daquilo que você tem, mas selecione aquilo que você quer comer. Porque senão você vai ouvir muita abobrinha por aí. E se você não ouvir de pessoas certas, irmão, infelizmente sua cabeça vai virar. E você não vai entender o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, irmão. Por quê? Porque eu gasto tempo ouvindo aquilo que o meu Deus fala. Pastor, mas e o governo? Pastor, mas e a perseguição descarada, irmão? Bem-aventurados sois vós, quando por causa de mim, por causa do meu nome, fores perseguidos, fores caluniados e tentarem todo tipo de mal contra vocês. Bem-aventurados sois vós. E sabe por que a igreja tem medo da perseguição? Porque ela se assentou em mesas erradas, que ensinou para ela, para a igreja, que ela não tem que sofrer, porque que pai entregaria o seu filho ao sofrimento? Irmão, a verdade é que Deus, Ele não nos entrega ao sofrimento, Ele nos entrega a glória que está por vir. Eu nunca vi ninguém ter uma vitória sem entrar no campo de batalha. A igreja não vai vencer sentada numa cadeirinha. A igreja vai vencer no campo de batalha. A igreja vai se levantar e vai se opor. Cuidado com quem você ouve, porque se em meio de crises como essas que nós estamos começando a viver, porque o bicho vai pegar ainda mais, as pessoas que você ouve não se posicionam contra o sistema, certamente eles são a favor do sistema. A palavra de Deus vai nos ensinar: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. No que depender de nós. O pastor fugiu do meu controle, então a paz já não é mais uma opção. Então bora para a guerra. Você fala rindo? Sim, porque eu sei quem que é meu general. Ai, irmão, Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Eu imagino o salmista Davi escrevendo isso. Ele está lá e de repente ele fala: meu Deus, vou ter que ir para a guerra, porque a última vez que eu não fiz para a guerra, eu só fiz cagada. Porque é isso que acontece. Quem não vai para a batalha, fica dentro de casa, acaba olhando o que não deve. E quando olha o que não deve, o coração deseja aquilo que não pode, porque está desocupado. Ociosidade é um princípio de queda muito interessante, depois você estuda sobre. Uma pessoa ociosa, ou seja, uma pessoa à toa, certamente ela vai ter mais tentações. Por que você pôs entre aspas? Porque depende daquilo que ela alimenta mais, carne ou espírito. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Mas eu imagino o salmista Davi dizendo: meu Deus, eu vou ter que ir para a guerra, mas essa guerra eu não queria ir, meu Deus do céu. E como que eu vou fazer? Aí ele se lembra em nome de quem ele enfrentou a sua primeira batalha com Golias. Golias afrontando o povo de Israel, falando: e aí? Quem é o macho?
E Davi chega diante dele e fala: olha, você está vindo contra mim, cara, com espada, com lança, com escudo. Eu não preciso disso, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A questão, irmão, não é como vem contra você, é como você está indo contra eles. Está indo em nome de quem? Está indo como? Quem está entendendo, diga amém. E então, o Senhor, Ele continua a palavra, dizendo que Ele abre portas que ninguém pode fechar e que Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Ele disse: eu conheço as suas obras, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, e eu sei que você tem pouca força. Logo eu entendo que nem sempre a fraqueza está ligada a pecado, porque isso é uma deficiência que a gente pôs na nossa cabeça, que quando o irmão vira para nós e fala assim: nossa, pastor, eu estou fraco, cara, a gente já pensa que está em pecado. Não para de pecar. Por isso que está fraco, irmão. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler mais a Bíblia. Você já parou para pensar o contrário? Que às vezes a fraqueza dele é só fadiga pelo tanto de batalha que ele enfrenta. Jesus vira para a igreja de Filadélfia e fala: vocês têm pouca força, vocês são fracos, cara. E não era porque era uma igreja pecaminosa, porque semelhantemente a igreja de Esmirna, isso aqui me ensina demais. Porque Esmirna foi chamada de pobre e perseguida, e o Senhor não deixou nenhuma crítica para ela, só elogio. E aí a igreja de Filadélfia foi considerada fraca e perseguida, e Cristo não deixou nenhuma crítica para ela, só elogio. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que é melhor eu ser pobre, fraco e perseguido, mas exaltado e elogiado pelo Cristo, do que ser forte, do que ser rico e estar com a vida em paz, e o inferno está me aplaudindo porque eu não estou fazendo nada. Quem olhava para o apóstolo Paulo falava assim: meu Deus, que cara miserável, vive de cadeia em cadeia, não tem o que comer, passa frio, até os seus amigos abandonou, né? Paulo, quando está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, gente, ele está sozinho. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, peço que você venha depressa, traz a minha capa, traz os meus livros, traz Marcos contigo, porque ele é útil para mim. Por quê? Porque todo mundo me abandonou. Demas me abandonou, amando mais o presente século do que a obra do Senhor, então ele me abandonou. No dia do meu julgamento ninguém compareceu, até Alexandre, que era para me defender, foi contra mim. Todo mundo me abandonou, então eu estou aqui sozinho, só Lucas está comigo. Lucas estava escrevendo a carta. Aí a gente olha para o apóstolo Paulo e fala assim: meu Deus, mas que cara fraco, que cara pobre, que vida sofrida. Mas a maneira que o homem vê, irmão, nunca vai ser a maneira que Jesus vê. Jesus olhava para o apóstolo Paulo, que muitos falavam: cara, como que alguém segue esse doido? Olha a situação de vida dele. Mas o Senhor olhava lá de cima e falava assim: é ele. E talvez você entenda isso, porque isso é a graça do Evangelho. Como assim a graça do Evangelho? A graça do Evangelho ofende a nossa razão humana. Quando todo mundo olhava para Paulo, e semelhantemente a igreja de Filadélfia provavelmente passava pela mesma coisa: olha como eles são fracos, olha como eles são poucos. O Senhor olhava lá de cima e falava assim: deixa eles zombarem da sua fraqueza, não tem problema. 2 Coríntios capítulo número 12, verso de número 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então que sou forte. Essa é a graça do Evangelho. Pastor, que graça é essa?
Você mesmo olha para você e fala assim: vale nada, eu sou fraco demais. E o Senhor está dizendo assim: é isso mesmo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas pelo amor de Deus, todo dia eu estou rastejando. É isso aí, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Porque se você precisar de algo mais do que a minha graça para se sentir, logo você já não é. Paulo usa aqui 2 verbos. Quem me conhece sabe que eu gosto de ser bem explicativo às vezes. Mas ele usa: quando estou fraco, é que sou forte. Verbo estar e verbo ser na mesma frase, conjugado pela mesma pessoa. Ele está dizendo: a fraqueza é um estado, mas a minha força não é um estado. Eu sou forte, eu estou fraco. Ou seja, a minha fraqueza tem um prazo de validade, a minha força não. E por que Paulo se autodenominava eu sou forte? Porque o Senhor já tinha declarado: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você é forte porque eu te faço forte. Irmão, para pensar. Só nesse ano de 2023, quantas lutas você já sofreu e você ainda está de pé? Pastor, eu sou um máximo. Não, é o poder do Senhor se aperfeiçoando na sua fraqueza. Quantas vezes você já chorou por não ter conseguido resistir a uma tentação, irmão? Tem que chorar mesmo, tem que se arrepender. A tentação não foi feita para você cair. Credo, pastor, sim, você me desanima. Vai ler 1 Coríntios capítulo número 10. O Senhor não nos proporciona tentação maior do que a gente não possa suportar. E Ele é misericordioso, porque Ele diz que ainda que sejamos tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Ou seja, a tentação vem, e não é acima do que a gente pode suportar, mas junto com a tentação vem um escape dado pelo próprio Senhor. Você peca porque você quer. A verdade é essa. Então eu não vou passar pano para você também não. Você peca porque você quer. Aí você vai lá, se derrete. E tem que fazer isso mesmo. Se derreter mesmo. Se possível todo dia. E aí o Senhor fala: fica tranquilo, porque minha graça te basta. E é nessa fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Aí Paulo fala: por isso eu me alegro nas perseguições, na fraqueza, na necessidade, nas injúrias e nas angústias por amor de Cristo. Aqui é um ponto importante, e eu quero caminhar para o final. Saiba por aquilo que você tem que se alegrar, irmão. Saiba por aquilo que você tem que chorar. Nada mais vale a pena, além de ser por amor a Cristo. Pastor, vou sofrer pelo boy. Só se for o boy que está lá no céu. Porque se for o boy que está aqui na terra, para mim isso é bobo. Vou sofrer pela varoa, pastor. Para mim isso é bobo. Vou sofrer por causa do trabalho. Para mim isso é bobo. A não ser que lá eles estejam te perseguindo por causa daquele que você ama primeiro. E você não ama ele primeiro porque você tem essa capacidade, mas é porque ele te amou primeiro. Essa é uma realidade. Paulo se alegrava, por quê? Porque era por amor a Cristo, irmão. E tudo que é feito por amor a Cristo vale a pena. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: tudo que é feito por amor a Cristo vale a pena. E não fala só, é isso aí não, é para falar de verdade. Fala: tudo que é feito por amor a Cristo vale a pena. Eu conheço vocês. Profetizou aí, Belinho? Profetizou para alguém que vai estar do seu lado aí no próximo culto? Aprendeu cedo, Belinho. É assim mesmo. Sabe, irmão, eu quero encerrar dizendo que, embora nós lemos muita coisa, o Senhor também promete que fará com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem ser judeus e não são, se prostrarão no pé daquela igreja. O Senhor não está prometendo para ela uma honra acima dos outros, mas os que são da sinagoga de Satanás se prostrariam diante daquela igreja, porque eles seriam vencedores com Cristo Jesus. A glória ainda continuaria sendo dele. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, irmão, é que um dos maiores perigos para a nossa vida cristã, aplicação pessoal agora, tanto quanto para
a igreja é nos tornarmos fortes demais, capacitados demais, entendidos demais e esquecermos que dependemos apenas de Cristo. João capítulo número 15, verso de número 5 vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Toda árvore, todo ramo que está ligado em mim, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui eu quero finalizar de verdade tratando no seu espírito, como eu sempre tenho feito todas as quintas-feiras. Cuidado quando você se sentir que você já está forte o suficiente. É o primeiro degrau da sua queda. Cuidado quando você sentir que você já está santo o suficiente, santificado o suficiente. É o primeiro degrau para a sua queda. Cuidado quando você já se sentir completo demais. Pastor, agora eu sou entendido, irmão. Nem Salomão, em toda a sua glória e sabedoria, conseguiu compreender toda a profundeza das Escrituras, ou dos pergaminhos que ele tinha até a sua época, né? Ele não tinha tudo isso aqui. Nem João Calvino, com toda a sua inteligência, conseguiu compreender a profundidade das Escrituras. Nem Arminio, nem ninguém. Ninguém vai conseguir compreender a plenitude das Escrituras, a profundidade que existe ela de uma forma integral. Então cuidado quando você já acha que sabe demais e não precisa aprender de mais ninguém. Você está caminhando para um precipício. Porque se você observar bem, toda hora que eu fui falar de algo, eu falei você. E quando eu se referi a você, eu também estava se referindo a mim. Toda vez que nós começamos a falar muito eu, significa que ele já deixou de existir na nossa vida há muito tempo. Quer saber quando uma lâmpada já está se apagando na vida de uma pessoa? Você senta com ela e ela sempre fala dela. É muito ela, pouco Cristo. Porque eu aprendi, porque eu entendo, porque eu sei, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço, porque eu aconteço. O eu. O único eu que eu quero falar é: eu já não estou mais vivo. Por quê? Porque eu, ao eu aí de novo, já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu. Esse é o eu que eu quero levar para minha vida. Não é o eu sei, irmão. Quantas vezes eu me assento com meninos na fé. Pastor, como assim? Gente que está começando agora no curso de batismo, e os caras me ensinam demais. Quantas vezes minha filha, que nem sabe o que está fazendo, ela me ensina demais. Hoje eu fui levar a Sofia no parquinho, e eu vou ter que contar isso aqui. Experiência única, cara. Eu tô acabando de verdade, é porque eu não tô olhando o relógio. Gosto de pregar assim, com liberdade. Vocês me entendem, tá tudo bem. Mas hoje eu fui levar a Sofia no parquinho e eu entendi então uma das passagens mais profundas das Escrituras: que se alguém quiser herdar o reino dos céus, tem que ser como uma criança. E só chegou eu e ela, a mãe dela ficou em casa, ajeitando algumas coisas, e chegou eu e a Sônia no parquinho e falei: filha, onde você quer ir primeiro, né? Porque lá tem vários brinquedinhos. Ela falou: eu quero ir no balanço, pai. Ela sentada no balanço, comecei a balançar ela. E ela falou: balança você também. Só que como ela ainda não tem 100% de equilíbrio, eu tenho que ficar atrás. Eu falei assim: não, papai não vai balançar, mas eu vou pôr o balanço. Eu falei: eu vou pôr o balanço para balançar junto com a Sossô. E aí eu empurrei o dela e empurrei o do lado que estava vazio. E ela segurando o balanço e eu atrás, claro, né? Para qualquer coisinha ali eu já acudi com pressa. E ela está balançando, olhando para o lado. E na minha carnalidade eu pensei: deve estar imaginando algum animalzinho, algum amiguinho imaginário balançando com ela. Mas de repente ela abre a boca e fala assim: olha aqui, Jesus, você tem que segurar forte assim, tá bom? Igual a Sossô. Olha aqui, Jesus, a Sossô está balançando. Só que para a Sossô não cair, ela tem que segurar forte. Aí eu falei: oi? Falei: quem está balançando do lado da Sossô? Ela: Jesus, papai.
Jesus está balançando do lado da Sussurro. Essa é a pureza, cara. Pergunta que eu quero deixar para você é: qual foi a última vez que você convidou Jesus para andar do seu lado no carro? Essa é a simplicidade, cara. É por isso que eu sou apaixonado dele. Ele se revela aos pequeninos. Às vezes a gente está lá achando que o Senhor se revela a nós porque a gente tem muito conhecimento bíblico e muito tempo de oração, e um simples balançar, a criança já consegue ver Jesus sentado do lado dela, balançando com ela. E sabe o que é a pureza da criança? Ela quer ensinar Jesus como balançar no balanço. Olha aqui, Jesus, você tem que segurar para você não cair. Olha aqui, Jesus, você tem que fazer igual a Sossô. Sossô está balançando, mas ela está segurando forte para ela não cair. E às vezes a gente vê Jesus como alguém tão distante. A gente não fala mais para ele: Jesus, me abraça, Jesus, me dá um beijo, Jesus, vamos dançar aqui. Vamos dançar aqui, Jesus. Jesus, canta comigo. Jesus, toca um instrumento comigo. Sabe como que eu imagino que a gente deve ser como uma criança para alcançar o reino dos céus, mesmo com a nossa fraqueza? Porque uma criança é fraca, cara, não consegue fazer nada. Mas é a gente correndo atrás de Deus e Deus brincando com a gente, porque Deus tem uma infinidade de velocidade que a gente nunca consegue alcançar. Mas quando a gente começa a correr atrás de Deus e falar: Senhor, eu estou te perseguindo, eu imagino o Senhor brincando que está correndo da gente e olhando para trás para ver se você ainda não desanimou de pegar Ele. Igual quando eu e a Sofia estamos brincando de pique-pega. Se eu quiser, ela nunca me pega, mas eu, como pai, de vez em quando eu dou uma corridinha, eu paro e eu deixo ela me pegar. E eu imagino que Deus conosco nessa noite está fazendo a mesma coisa. Hoje Ele está dando uma paradinha, dizendo assim: pode me pegar, pode me tocar, sabe? Aquilo que você precisa está aqui, cara. Essa é a simplicidade. A gente quer se tornar forte demais, independente demais. Irmão, não se torne independente demais ao ponto de você não reconhecer mais que você precisa dele. E termina com uma promessa: ao vencedor eu farei ele coluna do santuário do meu Deus. Aqui tem uma curiosidade histórica. Por que coluna do santuário, pastor? Porque a cidade de Filadélfia, ela foi completamente destruída por um terremoto. As colunas de Filadélfia, elas racharam e caíram algumas décadas antes. E todo o planejamento feito para a cidade de Filadélfia foi feito já pensando em futuros terremotos. Então todas as colunas reedificadas já foram construídas pensando num futuro terremoto. Como que a gente pode construir e reerguer as colunas sem que um terremoto as destrua? E Deus fala assim: olha, se vocês perseverarem até o fim, eu farei de vocês coluna do meu santuário. Porque o Senhor está falando assim: aqui não existe terremoto que possa te derrubar. Se você está no meu santuário, se você está na minha presença, se você está comigo, a coluna, ela serve o que? Para fortalecer. O Senhor está dizendo: você não vai fortalecer por si, você estará forte e não será abalado, porque você estará no meu santuário, você estará comigo. E a promessa que mais mexe com o meu coração: você estará no meu santuário e nunca mais sairá de lá. Por que isso mexe comigo? Porque diversas vezes eu canto e eu oro, falo: Senhor, eu nunca quero sair da sua presença. Infelizmente na vida humana não dá. Você está naquele momento de oração, você fala: eu não quero sair daqui, mas você tem que sair. Você trabalha, você tem que sair, você tem família. Mas chegará um dia, você nunca mais vai precisar sair. A questão é: o que você está disposto a renunciar para você ter o privilégio de nunca mais sair da presença dele? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Esta é a igreja de Filadélfia. Fraca, tem pouca força, mas não negociou a sua fé
perseverou, se manteve fiel à palavra de perseverança, de exortação. Irmão, eu não sei o seu nível de força espiritual nessa noite, mas eu quero dizer para você, ainda que você se considere alguém que está arrastando, não negocie a sua fé. Não negocie os seus princípios. Mas pastor, eu estou cansado. Então vai descansar. Porque homens cansados negociam valores. Como que você sabe disso? Olha para a vida de Esaú. Chegou cansado da caça e trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, ou por um guisado vermelho, chama do que você quiser, tanto faz. Porque ele estava cansado. Homens cansados negociam valores, e isso é um problema. Pastor, estou cansado, descansa. Pastor, estou com luta. Lute. Lute com a pessoa certa. Vai para cima disso aí no nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, mas eu estou tão fraco, só não negocia nada. Continua arrastando. Porque é melhor você chegar diante dele arrastando e ouvir: vinde bendito do meu Pai, do que chegar diante dele com o peito estufado e falar: Senhor, em seu nome eu fiz, e ele falar: eu não te conheço. Essa igreja me ensina, mexe comigo. Uma igreja fraca, mas diante de Deus era uma igreja forte. E agora eu encerro de verdade, a gente ora. Porque, pastor, para Deus, o forte é aquele que não negocia a sua fé, os seus princípios, os seus valores e a palavra que foi liberada dos céus. Esse é forte para Deus. Não negocia princípios, não negocia valores, não negocia a sua fé e não negocia nenhuma palavra que veio do céu para sua vida. Não negocia. Mas pastor, se eu não negociar eu vou perder muita coisa. Que perca então. Minutos de prazer não se comparam com uma eternidade diante da presença do Senhor, irmão. Eu não tenho problema em morrer de fazer jejum. Eu tenho problema em morrer e não contemplar a face daquele que me criou. Não tem problema em às vezes negar alguns compromissos e falar: eu não vou no rolê, mano, eu não vou ministrar, eu não vou fazer. Isso às vezes para mim é uma renúncia, mas eu não estou nem aí, porque eu sei aonde eu quero chegar. As coisas daqui já não me atraem mais. Existe um grande perigo para você que está vindo todas essas quintas-feiras, e o Senhor está falando isso ao meu coração agora, eu vou compartilhar. Existe um grande perigo para você que está acompanhando essa série de mensagens, de você sair dessa série de mensagens a partir da semana que vem completamente estragado. As coisas dessa terra não vão conseguir mais satisfazer você. E aí aquilo que você olhava como renúncia, agora você vai olhar como um privilégio. Que privilégio poder calar a boca em vez de dar um sermão na pessoa que merece. Que privilégio dar um abraço quando a pessoa merecia um soco. Que privilégio se assentar na mesa com Judas. Sabe quando eu sei que eu estou sendo parecido com Cristo? Eu sempre falo que eu vou terminar e falo mais, né? Mas agora é de verdade. Eu acho. Mas bom que você não dorme. Mas sabe quando eu sei que eu estou bem parecido com Cristo? Quando o nome da pessoa que eu supostamente detestava é tocado e eu não fecho mais a cara. Quando a pessoa que eu não podia nem ouvir mais falar o nome passa diante de mim e eu consigo me parecer com Jesus com ela. Se ela pede água, eu não dou só água, eu dou água e pão. Pastor, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver com quem me feriu, irmão, tem a ver comigo. Não é por ele que eu estou fazendo, é por mim. Por quê? Porque agora Cristo em mim é a esperança de glória. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Pastor, mas te feriu. Eu fui estragado para as feridas, irmão. Nada mais nessa terra pode me ferir. Pastor, está falando mal de você, você não está vendo, não, porque eu estou muito preocupado com o Evangelho. Eu estou muito preocupado em gastar minha vida aos pés de Jesus. Pastor, mas fala que vocês são esquisitos e quem na terra não é?
Olha para você mesmo agora, você é um baita de um esquisito, e nem por isso eu estou falando de você. Tá tudo bem. Cada um é esquisito à sua maneira. Uns são mais quietos, outros são mais extravagantes. Uns é baixo, outros é alto demais. Uns têm cabelo, outros não. Gente, a gente é esquisito à nossa maneira e tá tudo bem. A questão não é aquilo que você tem para oferecer por fora, mas aquilo que você carrega e oferece por dentro. Eu estou sendo mais parecido com Jesus quando as pessoas citam algumas coisas que antes eu ia fechar a cara, eu ia brigar, eu ia, sabe, e agora eu consigo dizer, tá tudo bem. Eu tenho pão e vinho para oferecer. E não é porque eu sou bom, mas é porque Ele faz com que o meu cálice transborde na presença dos meus inimigos. Não é porque eu sou bom, irmão. A gente precisa aprender o Salmo 23. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é para me honrar, não é para me glorificar. O meu cálice transbordar não está se remetendo, como alguns dizem por aí. O cálice se remete também ao cálice da ira de Deus. Não, irmão. Na mesa não tem ira, na mesa tem comunhão. Jesus partiu o pão e deu o cálice na mesa com aquele que ia o trair. Não teve ali juízo, não teve condenação, teve comunhão. E ainda teve direcionamento. Aquilo que você tem que fazer, faz depressa, tá tudo bem. Judas, você tem que me trair, cara, vai lá, tá tudo bem. Por quê? Porque o meu cálice está transbordando. E o que é o cálice? É a nova aliança no sangue do Senhor. Se eu tenho uma nova aliança com Ele, irmão, não tem porquê eu não deixar com que o meu cálice transborde para encher a caneca do outro que está vazio. Eu te convido a orar desse jeito hoje. Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar na vida deles. Eles não vão entender nada. Como que esse cara está compartilhando essas coisas boas comigo, sendo que tudo que eu fiz para ele, irmão, não é por causa de você, é por causa dele. Ele faz o seu cálice transbordar. Ele em você é a esperança de glória. Ah, meu Deus do céu, alguém está comigo hoje? A gente precisa ser parecido com Jesus. Mesmo que para ser parecido com Jesus, para o mundo a gente tem que ser fraco e pobre. Eu não ligo. Senhor, a sua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa na nossa frente. Nos ajude a ser parecidos contigo. Nos ajude, meu Deus, a conseguirmos perseverar até o fim. Pai amado, não brigar mais por justiça própria, apelando às coisas boas que nós fazemos ou até mesmo que nós achamos que somos, mas que nós possamos estabelecer o seu reino e a sua justiça. Como nós falamos, Pai amado, na semana passada, o Senhor tem um modelo de governo. Como a tua palavra diz em Isaías, um menino nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E as bases do seu governo são verdade e justiça. Nos ajude a estabelecer o seu governo com verdade e justiça. Nos ajude, Pai amado, a representar o Senhor, aquele que é santo e verdadeiro. Então nos ajude, Pai amado, a ter santidade e veracidade. Que o Senhor guarde o nosso coração, que a sua presença, Pai amado, nunca nos abandone, e que nós possamos ser como crianças, Pai, e te ver nas coisas simples, nas coisas grandes, nas coisas de médio porte, no acordar e no deitar, no respirar, no falar e no ver, porque tudo converge ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, toda honra e toda glória. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Eu quero te honrar por quem o Senhor foi. Eu quero te honrar por quem o Senhor está sendo. Eu quero te honrar porque o Senhor certamente virá.